Imagine por um instante que a liberdade que você tanto deseja não está sendo roubada pelo mundo, pelas circunstâncias ou pelas pessoas, mas silenciosamente abandonada por você mesmo, todos os dias. A verdade desconfortável é esta. Sem virtude, qualquer sensação de liberdade é apenas uma ilusão sofisticada. Você pode fazer o que quiser, ir aonde quiser, dizer o que quiser, e ainda assim permanecer profundamente preso. Preso aos seus impulsos, às suas emoções, ao medo de perder, à necessidade de aprovação. E é por isso que ao longo deste vídeo você vai compreender algo essencial. A verdadeira liberdade não é fazer mais, mas precisar de menos. Não é controlar o mundo, mas governar a si mesmo. Os antigos estoicos não falavam de liberdade como um direito externo, mas como um estado interno. Para eles, a liberdade era uma consequência direta da virtude, da capacidade de agir com clareza, firmeza e equilíbrio, independentemente do caos ao redor. E essa ideia não é abstrata, ela é profundamente prática. Aqui começa a primeira inversão. Você acredita que será livre quando tudo estiver sob controle, mas é exatamente essa necessidade de controle que o aprisiona. Quanto mais você tenta garantir resultados, evitar dores e antecipar o futuro, mais ansioso se torna. Epicteto dizia que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Parece simples, mas é brutal na prática, porque aceitar isso significa abrir mão da ilusão de domínio sobre a vida. Pense em quantas vezes você perdeu a paz tentando controlar a opinião de alguém, ou tentando garantir que algo desse certo, ou revivendo um erro do passado. A verdade é que nesses momentos você não estava vivendo, estava reagindo. Agora, uma reflexão mais profunda. O que em você está fora de controle? Sua raiva? Sua necessidade de aprovação? Seu medo do fracasso? Porque veja, o mundo não exige sua escravidão. Mas seus impulsos, sim. Um exemplo simples. Alguém o critica. Sem virtude, você reage imediatamente. Se defende, ataca, se fecha. Sua paz desaparece em segundos. Com virtude, há um espaço, um intervalo. Você observa antes de reagir, e nesse espaço existe liberdade. Essa é a diferença entre viver automaticamente e viver conscientemente. E aqui surge outra verdade difícil. O prazer constante enfraquece sua liberdade. A sociedade vende a ideia de que conforto é liberdade. Mas conforto excessivo gera dependência. Você vê isso todos os dias. A pessoa que não consegue ficar em silêncio, que precisa de estímulo constante, que foge de qualquer desconforto. Ela parece livre, mas não consegue ficar sozinha consigo mesma por 5 minutos. Agora inverta. O desconforto, quando aceito voluntariamente, fortalece a liberdade. Quando você escolhe o difícil, acordar cedo, dizer a verdade, manter disciplina, algo dentro de você se organiza. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Sêneca dizia que aquele que é escravo do prazer é o mais miserável dos homens, porque não decide mais por si, decide pelo que o alivia. Reflita. Quantas decisões suas são realmente escolhas e quantas são apenas fugas disfarçadas? Imagine alguém que vive adiando tudo. Evita conversas difíceis, evita responsabilidades, evita riscos. No curto prazo parece confortável. No longo prazo, essa pessoa constrói uma vida pequena, limitada, cheia de medo. Não por falta de capacidade, mas por falta de virtude. Agora imagine o oposto. Alguém que encara o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Que aceita o desconforto como parte do crescimento. Essa pessoa não elimina o medo, mas deixa de obedecê-lo. E é exatamente aí que nasce a liberdade. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, vale a pena se inscrever no canal e deixar um comentário com a ideia que mais te provocou até aqui. Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo para mudar. Agora há uma camada ainda mais profunda. A maioria das pessoas acredita que será livre quando não sentir mais medo, ansiedade ou dor. Mas aqui está a inversão mais importante de todas. Liberdade não é ausência de emoções difíceis. É independência em relação a elas. Você pode sentir medo e ainda agir com coragem. Pode sentir ansiedade e ainda manter a lucidez. Pode sentir dor e ainda preservar sua dignidade.
Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, escrevia para si mesmo como alguém em constante batalha interna. Ele não buscava eliminar suas emoções, mas não ser governado por elas. E isso muda tudo. Porque se você espera se sentir pronto para agir, nunca agirá. Se espera não sentir medo para avançar, ficará parado. A virtude não elimina a dificuldade, ela redefine sua relação com ela. Pense em alguém em que teme rejeição. Essa pessoa evita se expor, evita tentar, evita crescer. Sua vida se torna segura e pequena. Agora, alguém com virtude sente o mesmo medo, mas age mesmo assim. A diferença não está na emoção, está na postura. Outra verdade dura: você não sofre tanto pelo que acontece, mas pela narrativa que cria sobre o que acontece. Perde o emprego e imediatamente pensa: fracassei. Alguém se afasta e você conclui: não sou suficiente. A mente constrói prisões com interpretações. Os estoicos treinavam exatamente isso: questionar os próprios pensamentos. Isso é um fato ou uma interpretação? Esse simples exercício pode desmontar boa parte da ansiedade moderna. Agora um exemplo cotidiano: trânsito, atraso, imprevistos. Sem virtude, irritação imediata. Com virtude, aceitação prática. Nada disso está sob seu controle, mas sua reação está. E essa pequena mudança tem um efeito acumulativo gigantesco. Porque liberdade não é um grande momento, é uma série de pequenas escolhas internas. Mais uma inversão: você acha que liberdade é poder fazer tudo. Mas na prática, liberdade é saber o que não fazer. Não responder impulsivamente. Não ceder ao vício. Não se perder em distrações. Não agir contra seus próprios valores. Cada não consciente fortalece sua autonomia. Aristóteles falava que a virtude é um hábito, não algo que você entende, algo que você pratica. E isso significa que liberdade não surge de um insight, mas de repetição. Você não se torna livre pensando diferente apenas. Você se torna livre vivendo diferente, consistentemente. E aqui chegamos a um ponto essencial. Sem disciplina, não existe liberdade. Isso parece contraditório, mas não é. A disciplina não restringe, ela organiza. Ela elimina o caos interno que o impede de agir com clareza. Sem disciplina, você acorda sem direção, reage ao dia, se perde em distrações, termina frustrado. Com disciplina, você decide antes, age com intenção. E isso cria uma sensação rara hoje: paz. Não uma paz frágil, dependente de tudo dar certo, mas uma paz sólida, que permanece mesmo quando as coisas saem do controle. Porque no fundo, a vida sempre sairá do controle. E é por isso que a liberdade baseada em circunstâncias sempre falha. Dinheiro pode desaparecer. Pessoas podem mudar. Planos podem ruir. Se sua liberdade depende disso, ela é instável. Mas se sua liberdade está baseada na virtude, na sua capacidade de pensar com clareza, agir com coragem e aceitar o inevitável, então nada pode tirá-la de você. E talvez essa seja a conclusão mais importante de todas. A liberdade não é algo que você conquista no mundo. É algo que você constrói dentro de si, lentamente, em silêncio, em escolhas quase invisíveis. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da conveniência, você se liberta um pouco. Cada vez que resiste a um impulso que sabe que o enfraquece, você se fortalece. Cada vez que aceita o que não pode mudar sem se revoltar, você amadurece. E com o tempo, algo muda profundamente. Você já não reage como antes. Já não depende tanto, já não se perde com facilidade. O mundo continua o mesmo, mas você não. E é nesse ponto que a liberdade deixa de ser uma ideia e se torna uma forma de existir. No fim, não são as circunstâncias que definem se você é livre, é a forma como você responde a elas. Porque quem não governa a si mesmo sempre será governado por algo. E quem encontra a virtude descobre que nunca esteve realmente preso.